Olá, meu nome é Carlos Chagas e hoje nós vamos aprender como jogar xadrez. O xadrez é um jogo que você joga com um tabuleiro parecido com um tabuleiro de damas. Perceba que o tabuleiro de damas tem 64 casas, sendo elas 32 pretas e 32 brancas. Diferente da dama, o xadrez você é obrigado a jogar com a casa branca na diagonal, no canto inferior direito. Tanto se você coloca para as brancas, se você for jogar com as peças brancas, as peças negras também terá a sua casa branca na diagonal direita. É... Bom, no tabuleiro nós temos as filas, que são 8 casas intercaladas entre casas brancas e pretas, formando-se filas e colunas, que sobe e desce, né? Aqui. É... Temos as diagonais, no caso aí as diagonais maiores, né, as grandes diagonais, depois as diagonais medianas e as menores. E temos o flanco rei e flanco dama. E a gente vai ver agora o que é isso. Bom, temos aí a posição inicial de xadrez. O xadrez é um jogo que você deve jogar cada hora fazendo um lance. Começando com as brancas iniciam a partida, depois as pretas, brancas e assim por diante. Bom, vamos reconhecer cada peça aqui. Pegando das peças brancas, nós temos na segunda fileira os peões. 8 peões fecham o cerco. Depois nós temos, a partir da esquerda para a direita, nós temos torre, cavalo, bispo, dama, rei, bispo, cavalo, torre. Percebam que o rei branco está alinhado com o rei negro e a dama branca alinhada com a dama negra. A regra aqui é o seguinte: quando você tem um tabuleiro com a casa branca à sua direita, o seu rei ficará na casa de cor oposta. No caso, o rei branco ficará na casa preta. Percebam, vou virar a imagem. Percebam que o rei preto está na casa branca. Agora perceba que o flanco rei, que a gente viu ali logo atrás, para as pretas está na esquerda, mas para as brancas está na direita. Por quê? Porque você deve alinhar os reis para ficar uma figura meio que espelhada, né? Então, rei branco na casa preta, rei preto na casa branca. Isso é uma regra. Bom, a gente vai ver agora sobre os movimentos das peças. Vamos iniciar com as torres. As torres são peças que andam quantas casas quiser, tanto na horizontal quanto na vertical. Quantas casas quiser. E toma peças parando em cima dela. Nunca pula peças. No xadrez você não usa de tomar uma peça pulando. Você toma parando em cima de onde ela estava. Perceba que ele pode tomar o cavalo lá de cima ou o peão parando em cima. Os bispos andam sempre em diagonais quantas casas quiserem, fazendo a mesma coisa, tomando a peça e parando por cima dela. A dama é uma mistura de torre com bispo. Anda quantas casas quiser, tanto na vertical, horizontal ou diagonal. Também toma a peça parando em cima dela. Perceba aí, dama tomando peão, ou bispo ou cavalo, de menos a torre, porque está numa diagonal diferente da diagonal da dama. O rei é a dama, porém, com direito de andar apenas uma casa. É como a gente chama de rei gordo. Ele não consegue correr porque ele é gordo. E então ele anda curtas distâncias, uma casa de cada vez, também tomando peças e parando por sobre ela. O cavalo é uma peça singular no xadrez que tem um movimento especial, que é um movimento em L. Percebam que é um L de 3 casas. Por exemplo, o cavalo, na posição que ele está aí no diagrama, ele pode andar uma casa do lado e depois mais duas para frente, totalizando 3 casas. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A regra é sempre andar um L de 3 casas. Perceba que o cavalo está na casa branca, ele pode caminhar parando na casa preta. Então, sempre que ele estiver numa casa branca, obrigatoriamente o próximo movimento dele fará com que ele pare numa casa preta. Se ele estiver numa casa preta, obrigatoriamente o próximo movimento ele terá que parar numa casa branca. Bom, percebam aí o movimento dele, como que é. E agora os peões.
peça especial no xadrez é o peão, apesar de muitos acharem que ele é fraquinho, que não vale nada. É uma peça de extremo valor no xadrez, principalmente em finais. O peão é uma peça que anda somente para a frente e toma pelas diagonais dianteiras. Vejamos o primeiro sobre o movimento dele no lance inicial. O peão, como ele anda somente para a frente, ele tem um movimento especial no seu primeiro lance. Primeiro lance de qualquer peão que você tiver, ele pode fazer isso, que é arrancar ou uma casa ou duas casas de uma vez. Após isso, mesmo ele fazendo o movimento de uma casa só ou de duas casas, o próximo lance dele, ele terá que fazer apenas um movimento de cada vez, uma casa de cada vez. Percebam, tanto o peão branco pode andar uma ou duas casas no seu primeiro movimento, ou as pretas uma ou duas casas depois terão que andar uma casa somente. Percebam que o peão, aqui no caso, pode tomar pelas diagonais dianteiras, então ele pode tomar ou a torre ou o bispo, mas não o cavalo. Se o cavalo não sair dali, o peão fica cravado e ele não pode andar. Se tivesse uma peça aqui atrás das diagonais traseiras do peão, o peão também não pode tomar. Ele não toma voltando, somente para a frente. Percebam o movimento do peão negro e o peão branco na quinta fileira. Ele já andou aqui uma, duas, três casas, está na quinta fileira. O peão negro, se ele passar pela coluna lateral, fazendo um movimento duplo, as brancas têm o direito de, no próximo lance, tomar esse peão negro naquilo que nós chamamos de tomar em passante, que seria este tipo de movimento aí. Vamos repetir o lance para você ver. O peão arranca duplamente e o peão branco toma o peão negro. Mas esse lance só vale para peões que estão na quinta fileira e que têm o próximo lance. Ou seja, as brancas só podem tomar no lance imediato. 2 ou 3 lances depois, ela não pode mais fazer isso, porque o peão já passou e eles já jogaram outro tipo de lance. Então, aqui nós ficamos com a base dos movimentos das peças de xadrez e agora nós vamos caminhar para um tipo de partida bem simples para que a gente possa ver na prática como que funciona o jogo de xadrez.